Então eu vou prosseguir aqui no nosso tema: perdoar ou reter o perdão. Perdoar ou não perdoar as pessoas. E nós temos essa autonomia para perdoar uma pessoa ou não. Tem um texto da Bíblia aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, que eu vou ler, que Jesus, ele nos ensina algo semelhante a isso. Isso foi quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Aqui no capítulo 20 de João, no versículo 19. Eles estavam reunidos e de repente Jesus se pôs no meio deles, apareceu ali no meio deles. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. E Jesus lhes disse outra vez: paz seja com vocês. A paz é a melhor coisa que nós temos, né? Você se sentir em paz, não se sentir atribulado ou inquieto, impaciente. E muitas vezes algumas coisas nos deixam assim. O acúmulo das coisas, o trabalho, a situação familiar. Enfim, tem muita coisa que nos tira a paz. Mas paz seja conosco. E a gente deve procurar a paz conosco mesmo e com as outras pessoas. O processo do perdão na nossa vida, ele faz com que a gente tenha paz com as outras pessoas. Porque às vezes uma coisa mal resolvida, ela acaba nos perturbando e nos adoecendo, como eu disse. E ele diz assim: assim como Deus, o Pai, me enviou, eu também envio vocês. Ele estava falando para os discípulos. Deus me enviou para mostrar para vocês o Evangelho, a boa nova. O Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é de que Deus estava no próprio Cristo reconciliando os homens com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas Cristo é a reconciliação que nós temos. Ele continua aqui dizendo: assim como o Pai me enviou, da mesma maneira, do mesmo jeito, do mesmo modo que Deus me enviou, eu também envio vocês. Para quê? Para que você replique, multiplique a vida de Deus nas pessoas. A vida de Jesus, o Evangelho. E quando eu falo em Evangelho, eu gosto sempre de esclarecer que eu não estou falando em religião. Até porque a palavra Evangelho significa boa nova. É uma boa notícia. Coisa boa receber uma notícia nova, né? E assim o Evangelho. E aí Jesus, havendo soprado sobre eles: recebam o meu Espírito. O Espírito de uma pessoa é o que a pessoa representa de fato. Então Jesus passou aos seus discípulos do seu próprio Espírito. O que é receber o Espírito de Cristo? É você receber a essência dele. De tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele mostrou para nós. Eu estou fazendo essa introdução para você entender o que ele vai falar agora. E ele disse: recebei o meu Espírito. E aí vem o texto principal do que eu quero falar para vocês. No versículo 23 diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, o que vai acontecer?
os pecados serão perdoados. Então, se você perdoar o pecado do teu irmão contra ti, ou qualquer tipo de pecado, você está perdoado. Mas, se você retiver, você não perdoar os pecados das pessoas contra você, ou os pecados seus contra outras pessoas, os pecados serão retidos. Olha o poder que essa frase tem. Nós fomos perdoados em Cristo. E o perdão de Cristo alcança todos, toda a humanidade. Sobre aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que não conhecem. Não importa. Há um perdão já liberado sobre as nossas vidas, sobre tudo que nós fazemos. O que nós fizemos ontem, o que nós fizemos hoje, o que nós fizemos amanhã, já estamos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele creia no Evangelho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu perdão alcança a humanidade. Então você deve perdoar as pessoas. Mas por que você tem que perdoar? Porque você foi perdoado. Esse é o motivo. E como o nosso próprio tema dessas palestras fala que perdoar é viver, perdoar também é a maneira de você ser livre. De você se livrar de uma carga que nós carregamos. E isso é através do perdão que você fica livre. É dessa maneira. Eu sempre digo que perdoar não é uma utopia. O que é utopia? É algo que você acha que não vai dar certo. Perdão não é uma utopia, mas é uma prática de vida. Só quem exerce isso fica livre. E o principal, não adoece. Contenda, ressentimento, mágoa, o desgosto com as pessoas, isso só nos prejudica. Por isso que a gente tem que ser livre. Tirar esse fardo de você, e o perdão é a melhor maneira. Mesmo que você não tenha o contato com a pessoa, você precisa se livrar dela. Dentro de você. Porque aquilo fica preso, fica enganchado na sua vida. O perdão nos cura. E principalmente quando você oferece o perdão ou quando você recebe. Vai te curar. Quando você perdoa, você pode continuar a vida sem adoecer. Sem ficar doente. Por isso nós temos que perdoar pai, mãe, filho, filha, parente, colega. Perdoar a todos. Esse texto é, de certa forma, um texto desumano, porque você tem o poder de reter e você tem o poder de liberar. É você que decide. Prender uma pessoa em você ou liberar essa pessoa de você. Então, quando você perdoa, você libera. Quando você retém perdão, você aprisiona essa pessoa em você. E aí você adoece. Então nós temos que liberar as pessoas. Então você tem essa prerrogativa de perdoar ou reter. O texto que eu li diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, da mesma forma. Jesus, na sua caminhada existencial, ele perdoou todas as pessoas. Um exemplo mesmo na cruz.
Uma das frases de Jesus na cruz é uma frase super impactante nesse tema que nós estamos falando. Ele olhou para aquela multidão, ele crucificado ali, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o poder dessa frase. Você lembrar de uma situação que você tem na vida e você orar a Deus: Pai, perdoa ela. Ela não sabe o que faz. Perdoa aquele fulano, ele não sabe o que faz. Perdoa aquela situação, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi o que Jesus fez. Eles não tinham a dimensão de que eles estavam ali crucificando o Filho de Deus, que não tinha pecado algum, mas ele estava liberando eles todos através do perdão. Através do perdão a gente fica livre, porque nós recebemos isso de Deus. O texto que nós lemos, ele diz: se você perdoar, vai ser perdoado. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. E cada um vai viver com as consequências dessa decisão que nós temos. Jesus veio nessa existência, se encarnou, foi um homem à semelhança de homem, aqui nessa existência. E ele tinha essa prerrogativa de também perdoar e reter, mas ele sempre perdoou a todos, nos deixando esse exemplo de que nós podemos avançar nesse tipo de situação. Você tem esse poder porque nós já recebemos perdão por tudo que fizemos. O texto te dá a capacidade de você matar uma pessoa em você, dentro de você. Ela não está morta, viva, mas você matou ela. E assim, os relacionamentos acabam. A troca da energia humana. Por isso que a abordagem aqui fala que esse texto é um texto praticamente desumano, porque não perdoar faz parte da desumanidade de um humano. Um humano que não perdoa é um desumano, porque prefere suprimir aquela pessoa da sua vida. Mas o mandamento de Jesus é esse. Da mesma forma que eu vim, palmilhei nessa terra, fiz o bem a todos e acabei ainda sendo morto por causa de tudo isso, essa doutrina que eu trouxe, essa boa notícia, esse evangelho, essa maneira de viver, essa maneira de interagir, essa maneira de tratar o outro, esse acolhimento, o amor, o perdão, a graça, misericórdia, enfim, tantos atributos que Jesus veio trazer. Eu só estou falando de um, que é o perdão. Tantos atributos. E nós não aprendemos muitas vezes. Quem não perdoa está sendo desumano, porque Deus nos enviou para fazer a mesma coisa que Ele fez. Perdoar os pecados dos outros, não reter. Jamais Jesus reteu pecados. Ele não reteve pecados, Ele perdoou a todos. Não retenha, perdoe sempre. Como você multiplica a vida nas pessoas? Perdoando, amando, acolhendo, aproximando. Quem você perdoar será perdoado, mas quem você não perdoar será retido.
Tem um texto de Mateus no capítulo 7. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Não julgue para que você não seja julgado, foi o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Porque da mesma medida que você julgar, você será julgado. E o interessante é que a trena está na nossa mão. É nós que estamos medindo. Que jeito eu estou medindo as pessoas? É a maneira que seremos medidos. Você entende que é uma via de mão dupla? Eu quero o bem, então eu tenho que fazer o bem. Se eu fizer só o mal volta para mim. Isso é uma lei. É uma lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Nós somos julgados pelos mesmos critérios que julgamos. Quais os critérios que nós usamos para julgar as pessoas? Eu digo para vocês, os nossos critérios são critérios insuficientes para julgar qualquer pessoa. Mas nós fizemos julgamentos todo momento. Nossos julgamentos são insuficientes. O único julgamento que podemos confiar é o de Cristo. Qual o julgamento que ele fez? Pai, perdoa eles. Esse é o nosso julgamento. Essa é a nossa medida. Vou esquecer. Ele não sabe o que faz. Recebemos um perdão eterno, por isso perdoamos. Deus amou o mundo, perdoando a todos, entregando seu Filho. Quando você perdoa, a melhora primeiro acontece em você. E aí lembramos de novo daquela oração de Jesus. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas faltas. Perdoa as nossas falhas. Assim, da mesma forma que nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Quais são as nossas dívidas? Se nós fazermos uma introspecção aqui, cada um vai saber quanta dívida eu tenho para pagar com as pessoas. Então, quando eu orar, Pai, perdoa as minhas dívidas, você tem que saber que você também tem que perdoar as dívidas dos outros. Da mesma forma que eu perdoo a quem me tem ofendido, é assim que eu devo perdoar. Perdoa as nossas dívidas. Isso é a oração que Deus se agrada. Por isso que foi o próprio Deus que nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Este é o mandamento dele para nós. Perdoar sempre, nunca reter. Fomos enviados da mesma maneira para andar nas mesmas pisadas de Cristo, para fazer as mesmas obras. Por isso, perdoe a todos, pois eles não sabem o que fazem. Assim como Jesus viveu, é a maneira que nós precisamos viver. E não há citação alguma, ou em qualquer relato, de que Jesus reteu perdão a pessoas. Lembra daquela mulher que eu já citei em outras reuniões, que foi trazida, pega em adultério, e os fariseus iam apedrejar ela? Jesus disse para os fariseus: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e julgue ela. E eles foram saindo, acusados pela própria consciência,
Aí ficou a mulher ali com Jesus. Jesus poderia ter acusado, porque ele perante a lei judaica poderia apedrejar ela. Mas ele disse: eu não te condeno, eu te perdoo. E a mulher saiu dali perdoada. Observe sua consciência por tudo que está sendo dito. Devemos perdoar. Em Jesus tudo é restaurado. Tudo reflete a sua graça. Reflita isso. E para que eu repita e reproduza Jesus nessa terra, preciso perdoar a todos. Aquilo que vocês viram Jesus fazer e que está explícito no Evangelho, faça. Perdoe a todos, isso é cura. Não retenha pecados, porque você não é Deus. Nem Deus reteve pecados, Ele nos perdoou todos os pecados. Então, perdoe as pessoas. Não aceite a prerrogativa de reter pecados, mas perdoe a todos. Porque em Cristo todos os pecados do passado, do presente, do futuro, está tudo perdoado. E hoje nós somos livres. Em Cristo fomos perdoados pela sua morte. Nele eu fui perdoado e posso perdoar a todos. Que nós possamos crescer junto nessa consciência do Evangelho. Crescer de dentro para fora, pela transformação e pela renovação da mente, pela identificação da nossa mente com a mente de Cristo. Lá no livro de Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. Quando nós nos apropriamos da mente de Cristo. Quando? Quando andamos como Ele andou. Você vai trazendo à mente dele a maneira dele pensar e de agir e de amar e de perdoar, enfim. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade. Obrigado pelo teu Espírito, pela tua graça e pela palavra que foi trazida ao nosso coração nessa tarde. Obrigado pela presença de todos e que nós continuamos crescendo e avançando para o alvo, para o prêmio da nossa vocação, que é crescer em graça e conhecimento, em verdade, e que isso possa mudar os nossos passos, nossos rumos, e mudar as pessoas ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, tanto no trabalho, quanto na família, na comunidade, enfim. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.